O quadro Prateleira de hoje traz a dica de 2 livros que abordam a proteção dos valores culturais e sociais brasileiros. As obras tratam da importância de se preservar as tradições passadas de geração a geração e de se valorizar os conhecimentos ancestrais ligados à biodiversidade. Quando falamos em cultura brasileira, nos referimos a uma série de aspectos do nosso cotidiano, da diversidade musical à indústria cinematográfica, teatro, artes plásticas, literatura e tantas outras manifestações que garantem a identidade nacional. O patrimônio cultural brasileiro é bem mais abrangente. Tendo como ponto de partida a definição feita pela Constituição Federal, foi escrito este livro, que quer dar elementos concretos para tratar as questões dos interesses culturais, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. Na obra Direito ao e do Patrimônio Cultural Brasileiro, a Procuradora da República Inês Virgínia Prado Soares explica que a Constituição define de forma ampla o que pode ser considerado patrimônio cultural. O patrimônio cultural são todos os bens materiais ou imateriais que possuem um valor de referência para a sociedade brasileira. A experiência de uma comunidade e suas tradições, por exemplo, também devem ser preservadas. É o direito ao patrimônio cultural que toda a sociedade brasileira tem e direito do patrimônio, ou seja, tem um momento que a sociedade brasileira pode dizer: eu não quero mais esse patrimônio, e ele vai dizer sozinho: olha, mas eu tenho que existir para as próximas gerações novamente dizerem se me querem ou não. A autora ressalta também que proteger o passado não significa abrir mão das renovações. Ninguém pode viver eternamente sem um novo. O novo é um elemento, é um valor de referência, né, ligado à ação da sociedade brasileira, para a gente usar os termos da Constituição, e ele tem que ser contemplado sim. As tradições populares também são alvo do livro Dilemas do Acesso à Biodiversidade e aos Conhecimentos Tradicionais, Direito, Política e Sociedade, que teve como uma das organizadoras a procuradora Sandra Akemi Kishi. A obra propõe a análise de um elemento que enriquece a nossa cultura. O objetivo desse livro é trazer à tona a atenção do público e da sociedade brasileira para o elemento humano da biodiversidade, que normalmente é esquecido. A nossa biodiversidade tem um valor humano agregado de conhecimentos tradicionais dos nossos povos ancestrais, das nossas populações indígenas e quilombolas, que não é considerado. Então é um elemento novo que vem para justificar a importância que o tema merece, porque o Brasil é o país mais mega biodiverso do planeta. Respeitar as diferenças, segundo a procuradora, é proteger um patrimônio. Se o fator social, ou seja, o conhecimento tradicional ligado aos nossos elementos da natureza não for bem protegido, simplesmente outros países cuidarão de bem protegê-lo. Para a procuradora, o conhecimento sobre a sociobiodiversidade não deve ser restrito à área jurídica. Ganha toda a sociedade brasileira, porque tem protegido o seu maior bem jurídico e patrimonial, que é a sua cultura, né? Os seus bens mais caros, que é a sociobiodiversidade, ou seja, não só o meio ambiente, mas o elemento social agregado a essa biodiversidade. Um acordo intermediado pelo Ministério Público Federal no interior do Mato Grosso do Sul vai beneficiar o patrimônio histórico de uma cidade. A região do Beco da Candelária, em Corumbá, guarda recordações importantes que não podem se perder ao longo do tempo.
Corumbá, Mato Grosso do Sul. Em meio a uma ampla diversidade de plantas e animais, a cidade que fica às margens do Rio Paraguai e é conhecida como capital do Pantanal, atrai turistas do mundo inteiro. No final do século XIX, início do XX, Corumbá era um dos principais portos fluviais da América Latina. Pelo Rio Paraguai circulavam navios transatlânticos que levavam e traziam mercadorias dos países vizinhos e também da Europa. Foi nessa época de fartura que surgiu o Casario do Porto, um conjunto arquitetônico que se transformou em patrimônio histórico nacional. A arquitetura teve forte influência europeia. Os casarios abrigaram grandes empórios e agências bancárias. Com a chegada da ferrovia, o porto perdeu importância. Com ele, algumas áreas vizinhas, como o Beco da Candelária. Nesse prédio funcionou uma das primeiras fábricas de gelo do Brasil, marcas que sumiram com o tempo e abandono. Aqui vinha enxurrada, aqui, né? Tudo isso daqui, tudo chega de terra aqui desse lado de cima. Aqui era uma lameira só, você não passava. Há 3 anos, um desabamento provocado por enchentes agravou a situação, como mostram as fotos. O descaso com o patrimônio histórico levou o Ministério Público Federal em Corumbá a instaurar 2 ações civis e uma penal, para tentar recuperar o Beco da Candelária. O resultado foi um termo de ajustamento de conduta, assinado com os proprietários dos imóveis, a Prefeitura e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para a restauração do local. O nosso esforço aqui nesse trabalho do Beco da Candelária foi exatamente ser veículo de diálogo, ser meio de conversa, ser uma mesa em que todo mundo pudesse sentar e conversar sobre a restauração desse relevante patrimônio histórico. As obras já começaram. A Prefeitura ficou responsável pela primeira etapa. Está sendo construído um muro de arrimo para contenção da encosta atrás do beco e uma galeria para escoar a água da chuva. A área vai ser urbanizada, o que prevê a construção de praças. Com o TAC, nós acordamos em terminar tudo, no máximo em 1 ano. A obra aqui da urbanização que está sendo realizada e do muro de arrimo são 180 dias. E das outras praças, mais 180 dias. A restauração dos imóveis caberá aos proprietários. Os projetos terão de ser aprovados pelo IPHAN. Todo o trabalho está avaliado em R$1 milhão. Os comerciantes já começam a sentir os efeitos da recuperação do Beco da Candelária. Esse patrimônio histórico é muito valorizado por quem vem para Corumbá para passear, para conhecer a cidade. Este historiador, que nasceu em Corumbá, está orgulhoso de sua cidade ter o direito a uma iniciativa que vai ajudar a preservar a memória da região. Cultura é a verdadeira história de um povo, dos seus hábitos, das suas tradições, dos seus restos, de tudo aquilo que ficou para a posteridade. Nós, como corumbaense, temos que preservar isso não só para nós, mas para as futuras gerações, para aqueles que nos visitam. O acordo prevê ainda a implementação de um projeto de educação pelo IPHAN em parceria com a Prefeitura de Corumbá, para orientar a população sobre a importância de conservar o patrimônio histórico-cultural. Hoje, isso aí para nós é uma grande felicidade e um presente para nós aqui em Corumbá. Em breve, o Beco da Candelária vai ajudar a contar ainda melhor a história dessa região do Pantanal. Através do patrimônio histórico que se constrói a identidade de um povo, a identidade de uma cidade. E, nesse sentido, a restauração dessa área é garantia de que essa identidade vai ser preservada, que o corumbaense vai ter orgulho de sua cidade, de sua história, dessa natureza tão linda, tão maravilhosa que emoldura o Beco da Candelária. A gente fica por aqui. A sua participação é muito importante para o nosso programa. As sugestões podem ser enviadas pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público está na internet. Basta acessar o site www.pgr.mpf.gov.br, link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. Espero você no próximo programa. Até lá!